Olá! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Aqui quem vos fala é o pastor Edísio Meira. Amados, hoje eu vou falar a respeito do encontro de Zaqueu com Jesus. Em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10, descreve a entrada de Jesus na cidade de Jericó. Jericó ficava no Vale do Jordão, alguns quilômetros a oeste do Rio Jordão e ao norte do Mar Morto. A cidade era um oásis, um pequeno paraíso com palmeiras e jardins de rosas e um clima muito agradável. Jericó ficava a 250 metros abaixo do nível do mar e a mais de 3.000 metros abaixo da cidade de Jerusalém. Jericó era uma próspera cidade comercial na entrada da Pérea a Jerusalém. Uma quantidade considerável de tráfego passava por Jericó, porque as estradas que passavam pela cidade ligavam Damasco ao norte, Cesareia a oeste, ao Egito ao sul. Uma das principais alfândegas do Império Romano estava localizado ali, naquela cidade de Jericó. E um homem chamado Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos da cidade de Jericó. Nos dias de Jesus, havia um sistema romano ali em Jerusalém, ali no estado de Israel, que era empregos de arrecadação de impostos e era atribuído às pessoas que compravam o direito de coletar impostos. Os coletores de impostos pagavam uma quantia fixa de imposto a Roma. Depois disso, enriquecia e obrigava o trabalhador a pagar muito mais do que Roma exigia. Zaqueu, o principal cobrador de impostos em Jericó, era um homem rico e chefe dos publicanos. O termo chefe entre os publicanos significa que Zaqueu presidia outros cobradores de impostos e recebia suas cobranças, que era então transmitida ao governo romano. Os coletores de impostos, que eram os publicanos, não eram apreciados pelas pessoas em nenhuma comunidade da nação de Israel. Mas quem eram os publicanos na Bíblia no tempo de Jesus? Pois bem, os publicanos eram cobradores de impostos para o Império Romano. Eles eram desprezados pelo povo porque muitos eram corruptos. Jesus foi criticado por conviver com os publicanos. Os publicanos cobravam os impostos aos seus compatriotas para o mantimento do Império Romano. Os impostos do Império eram pesados e os publicanos muitas vezes cobravam demais, enriquecendo à custa da miséria do povo. Os judeus, que não gostavam do domínio romano, sentiam-se traídos pelos publicanos. Sendo assim, os publicanos tinham uma reputação muito ruim. O publicano era conhecido como ladrão, avarento, sem coração. Os fariseus e os outros religiosos se recusavam a conviver com publicanos para não serem contaminados.
Então nós vemos que Zaqueu, por ser rico, tornava provável que ele seguia Jesus. Porque geralmente aqueles que eram ricos de bens deste mundo era menos inclinado a se tornar discípulos de uma tão pobre e desprezada como o nosso Senhor Jesus. No mistério terreno, não muitos ricos foram chamados, mas Deus escolheu principalmente os pobres deste mundo, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29. No dia em que Jesus passou por Jericó, as ruas estavam lotadas de gente. Zaqueu, o cobrador de impostos, era de estatura pequena. E quando Jesus passou pela cidade, não pôde ver por causa da multidão. Em Lucas 19, Zaqueu realmente queria ver Jesus. Provavelmente por curiosidades. Notamos quão pouco e quão insignificantes são as coisas que Deus usa para levar eventualmente a salvação de uma alma. Parece óbvio que a curiosidade era o motivo principal na mente de Zaqueu. Nunca devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Deus frequentemente escolheu e escolhe as coisas fracas do mundo para confundir, para envergonhar as coisas fortes. Deus usou as lágrimas de um bebê para o coração da filha de Faraó. Ele usou a funda de Davi para derrubar o gigante filisteu. Ele usou uma viúva com um punhado de farinha para apoiar, sustentar o profeta Elias. Ele usou uma criança pequena para ensinar os seus discípulos uma lição muito necessária, muito importante e também humilde, que fala sobre a humildade. Ele usou a simples curiosidade como um meio de alcançar Zaqueu, com a mensagem de salvação. Deus frequentemente usa as coisas insignificantes para cumprir seus propósitos. Amados, nós vemos outra razão pelo qual Zaqueu pode ter ficado ansioso para ver Jesus. Era que ele provavelmente não tinha ficado muito feliz com a sua prática de estoquear, lidrubiar, tirar dinheiro de impostos indevidos das pessoas. Sua consciência estava pouco à vontade. Talvez ele desejasse algo maior e mais nobre. Existem algumas pessoas que experimentam uma variedade de coisas, por exemplo, drogas, álcool, problemas de infidelidade conjugal. Eles estão descobrindo que esses estilos de vidas não têm sentido e eles vivem uma vida vazia. Eles sentem que deve haver mais vida do que aquilo que está se experimentando, que estão vivendo. E no fundo eles querem alguma coisa melhor. Ele precisa de uma resposta. Qualquer forma, Zaqueu queria ver Jesus. E como não conseguia ver por cima das cabeças das pessoas, porque ele era de pequena estatura, a Bíblia, a história diz que ele correu
e subiu a um sicômoro. O sicômoro, nós sabemos pela história que tem galhos horizontais, baixos, e portanto é uma árvore relativamente fácil de escalar. Zaqueu estava tão ansioso para ver Jesus que literalmente se arriscou a vê-lo. Quando Jesus passou, olhou para cima, para o alto da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar em tua casa. Em outras passagens bíblicas diz: hoje pousarei na tua casa. Este é o único caso nos evangelhos em que Jesus se ofereceu sem ser convidado para ser um hóspede de um homem. Normalmente Jesus esperava por um convite. Observe que Jesus disse ao homem que estava em cima daquela árvore: Zaqueu. Jesus conhece os seres humanos pelo nome. Jesus não disse: será conveniente para você receber minha visita? Em vez disso, ele disse: ande logo, desce depressa, porque hoje devo ficar ou pousar na sua casa. Observe também que Jesus não disse: Zaqueu, você é um pecador, você tem dados às pessoas. Ao contrário, Jesus falou a esse principal coletor de impostos com palavras francas, mas certamente com gentileza. E o versículo 6 diz que Zaqueu se apressou, desceu e recebeu Jesus com alegria. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Zaqueu desceu rapidamente da árvore. Quais posso ouvir as folhas quebrando e os galhos estalando quando ele se joga para fora da árvore. Zaqueu desce com alegria. Ele estava absolutamente emocionado, pois Jesus está vindo para a sua casa. Pode ter sido a primeira vez desde que ele era uma criança no colo da sua mãe que ele ouviu o seu nome ser pronunciado em tom de gentilezas. Zaqueu respondeu ao chamado de Jesus. E ele respondeu com um espírito de alegria excelente. Zaqueu pode ter ficado com o coração pesado. Ele pode ter achado sua riqueza, o seu estilo de vida ganancioso, insatisfatório. De qualquer forma, Jesus foi até a casa de Zaqueu. Zaqueu foi convertido. E imediatamente houve uma mudança dramática em sua vida. Em vez de paixão de receber, de ganância de receber, ele agora tinha uma paixão para dar, para ajudar os pobres. Aquela ambição sobre as coisas materiais foi controlada graças ao encontro que Zaqueu teve com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus trouxe salvação e a esperança a Zaqueu. Nem todo mundo estava feliz nesse dia. Quando as multidões viram o que estava acontecendo, reclamaram, dizendo: ele foi se hospedar com o homem pecador. Aqueles que murmuravam eram sem dúvida os fariseus. Jesus chocou, provocou ao povo de Jericó uma reação contrária a se oferecer a Zaqueu.
para ser o hóspede da sua casa. As pessoas na Palestina consideravam os publicanos, cobradores de impostos, traidores e pessoas gananciosas e desonestas. Eles não conseguiam entender como Jesus podia se associar aos pecadores como Zaqueu. O povo de Jericó não sabia que Jesus não tinha acepção por pessoas como Zaqueu. Todos nós devemos lembrar que a salvação de Deus é oferecida a todas as pessoas, não apenas aqueles que podem